Então, pessoal, qual o evangelho que Paulo pregou para a igreja de Éfeso? O, quando Paulo escreve, por exemplo, Paulo escreve aqui para Éfeso, Éfeso 1,15, ele fala assim: Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós e de pedir que transbordeis, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É interessante a gente olhar isso. Por isso o quê? Que eu ouvi falar do amor que há em vocês. Por isso o quê? Pelo evangelho que ele pregou, que é o evangelho da glória de Cristo. Qual é o evangelho do Senhor? O evangelho da nossa salvação. Tanto que ele fala no versículo 13 de Efésios, que nós cremos na palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Quando ele expõe o propósito de Deus, que é que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu não vou me ater muito não, amado, mas assim, a adoção de filhos, pegar no Google e no meio jurídico, tem a ver com você escolher alguém para ser seu filho, né? Por meio da lei e tal, forma legal. Você escolhe ou um ser humano, um animal, você pode adotar. Mas o que Paulo quer dizer ali, na minha perspectiva, claro, que ele quer dizer que a adoção de filhos, porque ele diz a adoção de filhos em Éfeso, ele fala de adoção em Romanos, ele fala de adoção em Gálatas. Então, ou seja, se você reparar bem o que ele quer dizer sobre a adoção de filhos, você vai ver que ele está dizendo que a adoção de filhos, que é o que ele diz em Romanos 8:23, o 22 ele fala que a natureza ela geme, aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus, e não somente ela, mas também nós. Temos as primícias do Espírito, nós gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, o que é, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o Evangelho, amados, ele aponta para essa glória, que Deus vai nos transformar à imagem do seu Filho, que é o propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo, propôs isso em Cristo. Deus, amados, se você pegar Efésios, você vai ver a glória que é esse livro, fala que Deus aconselhou com a sua própria vontade de ter esse propósito. Ele aconselha consigo mesmo. Ele teve a aprovação da sua vontade. Então, quando Paulo fala assim, a igreja dos Efésios ouviu a glória, porque em Cristo temos recebido uma herança incorruptível, que é a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Cada um chama do que quer, ou a ressurreição do corpo, ou a transformação do corpo, um corpo de glória. O evangelho da nossa salvação, que é o que aponta para o propósito de Deus, que é de nós sermos a imagem de Jesus. Então, por essa glória toda que Paulo está dizendo, do evangelho que eles ouviram, que eles creram nessa palavra, eles foram selados com o Espírito Santo. Por isso, Paulo ouviu falar do amor que havia neles, o amor havia entre eles por causa da esperança que eles tinham no Evangelho, de um dia estar com Cristo, ser como Ele é, por causa da esperança da salvação, né? Então, essa salvação, o propósito eterno. Eu falo salvação, gente, talvez alguém pode me entender errado. Salvação, na minha perspectiva, eu vejo hoje a salvação ela de forma completa, porque ela se desenvolve. Eu vou falar disso depois, mas só para o pessoal entender o que eu quero dizer. A salvação se desenvolve em três aspectos. O primeiro aspecto é o amor de Deus por nós, que é a libertação do pecado e de Satanás, que é o perdão dos nossos pecados, que é a redenção, tanto que Paulo fala aqui no livro, fala assim, que no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Esse é o primeiro aspecto da nossa salvação, é o perdão. O segundo aspecto é a santificação, que é o que eu vou falar, que é o amor. Tem a ver com o amor. Não é que a santificação é amor, a santificação ela sai do amor.
Vou explicar isso também. O terceiro aspecto da salvação é a glorificação, que é a transformação do corpo. Então, quando se explica, a pessoa entende a glória que há no Evangelho de Cristo, nas insondáveis riquezas do Senhor Jesus, a pessoa crê nessa palavra, é batizada com o Espírito Santo, é selada, porque tanto é que Paulo está dizendo disso, que ele fala assim, no capítulo 1,14, ele fala assim, o 13 ele fala, em quem também vós, depois de ouvir essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então o que Paulo está falando sobre a adoção de filhos é dessa matéria ser transformada à imagem de Jesus, que é o propósito de Deus. Isso tem que gerar em nós, amados, fé e tem que nos mover a fazer algo. Ao amor aos irmãos. Então, por isso, por essa tão grande salvação, por esse propósito eterno, glorioso, com que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E por isso, Paulo está dizendo, eu ouvi falar do amor que há entre vocês. E por ouvir falar como vocês vivem, eu peço que Deus aumente mais, que Deus transborde, que vocês transbordeis do Espírito, em todo o conhecimento e tal. Tanto que Paulo está dizendo assim, iluminados os olhos do vosso coração, para vocês saberem o que vocês vivem. É isso que ele está dizendo em Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, porque esse poder é o Espírito Santo. E a gente tem que saber qual é a riqueza dele, porque é por meio desse poder, desse selo do Espírito, é que nós vamos ser transformados à imagem de Jesus. Então, essa palavra, esse evangelho, ele gera esperança e traz o amor entre os irmãos. Os irmãos, a igreja, eles já viviam isso por causa do evangelho que eles receberam. Paulo se ouvia falar do amor que havia entre eles. E Paulo fala assim, eu peço que vocês tenham entendimento disso que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo algo que é glorioso. Vocês possam entender a esperança do chamamento, a riqueza da glória, amado, da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder. A riqueza da glória da nossa herança tem a ver com o amor. O amor é que nos levará a essa riqueza de glória, com a qual o Evangelho nos instrui, nos ensina. Então é o amor que faz isso. A riqueza da glória, o que eu faço na igreja, para os meus irmãos, vai me redundar em louvor e glória no futuro, quando Jesus voltar. Então é disso que Paulo está dizendo. Pelo menos eu estou falando na minha perspectiva, viu, gente? Então, ou seja, é glorioso demais. Eu vou falando aqui, eu estou vendo que vai... Porque ainda eu não... Não, mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem. Gente, é um vídeo sem corte, eu não sei editar vídeo. Tá indo do jeito que eu tô falando, tá indo. Então seja paciente comigo, viu, gente? Vamos lá. Então, ou seja, essa glória que é o Evangelho, essa palavra da salvação, ela nos leva a essa glória, a essa herança que nós herdamos através do Senhor Jesus, que é a adoção de filhos. E por causa da adoção de filhos, Jesus nos comprou com seu sangue, nos perdoou os nossos pecados e derramou sobre nós, amados, toda a abundância da graça de Deus, todas as bênçãos espirituais para nós vivermos na terra de maneira digna do Senhor, né? Assim como em Coríntios 10, que o povo no deserto experimentou todos os dons espirituais para passar pelo deserto. E assim Paulo está dizendo aqui também, que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, as bênçãos espirituais estão conosco, que é nos dado por meio do Espírito Santo. Para a gente passar por esse processo de santificação aqui na terra, para que herdar de fato a promessa de Deus, que é a adoção de filhos.
Então vamos terminar aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre a adoção de filhos, que eu falei que também tem adoção de filhos em Gálatas. Gálatas é interessante que fala assim: digo, pois, quando o herdeiro é menor, de nada se difere de escravo, posto sendo ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós estávamos servilmente sujeitos à lei, vindo porém Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. Então, amados, o que Paulo está querendo dizer? Que a gente ainda somos menores, que ainda nós não recebemos a adoção. Porque ela vai se concretizar na nossa vida quando Jesus vier. Porque a adoção ela é a redenção do nosso corpo. Então, um abraço, vamos continuar nossos vídeos, vou terminar esse aqui e vamos para o próximo.